Bom, caros colegas, meu nome é Bruno, eu sou acadêmico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E hoje eu vim falar sobre um assunto que causa bastante repercussão nos dias de hoje. O assunto é a famosa prisão em segunda instância. Bom, para a gente entender melhor o que seria prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância seria a possibilidade jurídica do réu ser sentenciado, condenado, começar a cumprir pena após a segunda instância. Bom, agora vem a seguinte pergunta. Prisão em segunda instância fere ou não fere a Constituição? Bom, de acordo com o entendimento do nosso Supremo, o STF, por votos 7-4, eles entenderam que não fere a Constituição. Portanto, prisão em segunda instância seria constitucional. Porém, esse artigo constitucional, esse princípio, ele fala sobre a culpa do réu. Não diz nada se o réu pode ou não pode ser preso. Bom, primeiramente, a parte contrária. A prisão em segunda instância, ela argumenta em base ao artigo 5 da Constituição Federal, inciso 57, sobre o princípio da presunção de inocência. Porém, se a gente for analisar esse princípio, ele é óbvio e, de certa forma, até desnecessário na Constituição. Por quê? Porque se a gente for pegar e realmente pensar, é óbvio que enquanto não tiver uma sentença condenando o réu, presume-se que ele seja inocente. Outro argumento que a parte contrária da prisão em segunda instância argumenta é em base ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que exige trânsito em julgado da sentença condenatória para prisão. Porém, é importante lembrar que a redação do mencionado artigo 283 ela decorreu da interpretação do Supremo em 2009. E o Supremo voltou a reinterpretar a Constituição, dizendo que a prisão em segunda instância ela é válida. Então, ou seja, o artigo 283 do Código de Processo Penal ele vai ter uma decaída. O terceiro argumento utilizado para a prática da prisão em segunda instância seria no caso de impunidade pela prisão após o trânsito em julgado, onde são casos onde o réu foi condenado em segunda instância e passou vários anos em liberdade, ou até mesmo não chegou a ser preso. É os casos onde, o exemplo do jornalista Antônio Pimenta Neves, que assassinou a namorada Sandra Gomes pelas costas e por motivo fútil passaram-se quase 11 anos até que ele fosse preso. Um outro caso, um outro exemplo que a gente tem seria no Luiz Estevam. Foi condenado em 1992 por desviar 169 milhões de uma obra, depois de apresentar mais de 30 recursos aos tribunais superiores. O processo contra ele se arrastou por 24 anos e apenas em 2016 ele foi parar na cadeia. E por fim, um outro exemplo que a gente pode dar é um caso famoso do ex-jogador e agora comentarista de futebol, o Edmundo. O Edmundo, em 1999, ele dirigindo o carro em alta velocidade, ele matou 3 pessoas. E ele entrou com recursos, de muitos recursos até, e o crime chegou a prescrever e ele foi inocentado, sem parar um dia sequer na cadeia. Se a gente parar para pensar, somente quem sai beneficiado nessa história de entrar com recursos, atrás de recursos, é a classe superior, que tem dinheiro para conseguir atrasar o processo. E a classe inferior, ela sai prejudicada, por assim dizer. Se a gente for analisar, se o réu for condenado em primeira instância pelos juízes, posteriormente condenado em segunda instância pelos desembargadores, a chance dele ser considerado inocente na terceira instância, sendo julgado pelos ministros, a chance é mínima. Afinal de contas, ele passou por 2 julgamentos onde existem profissionais totalmente capacitados para a função de julgar a inocência dele. Ou seja, de certa forma, por que dele então não começar a cumprir a pena logo em segunda instância? E agora vem a seguinte pergunta: mas se o réu for condenado sendo inocente, ele não terá um prejuízo irreparável? Bom, é óbvio que ele vai passar alguns anos na cadeia, mas existe a possibilidade também do réu ser julgado em terceira instância e ser condenado mesmo sendo inocente. Existe também essa chance. Agora, a própria Constituição Federal, ela reconhecendo expressamente
a possibilidade de erros judiciais e prisões além do tempo, ela apresenta solução, novamente no contexto de instituto de prisão, determinando o pagamento de indenização para o réu que foi condenado sendo inocente. Isso é o artigo 5 da Constituição, inciso 75. Um outro fato bastante interessante de se mencionar é o seguinte: a Constituição ela não proíbe a prisão em segunda instância. E a própria interpretação da Constituição justifica essa resposta. Bom, por exemplo, a Constituição ela não autoriza expressamente prisão cautelar, prisão provisória e processual, mas não há qualquer resistência a essas medidas. Simplesmente aceita-se a justificativa de que essas prisões elas são necessárias e justas, indispensáveis, mesmo correndo o risco do inocente ficar preso. Então, se pode essas prisões acontecerem, por que a prisão em segunda instância não pode? A verdade é que a população não aguenta mais os elevados índices de criminalidade. E a prisão em segunda instância vem para diminuir isso. Afinal de contas, quanto mais rápido o criminoso for preso, mais crimes ele vai deixar de cometer. Enquanto ele aguarda o julgamento em terceira instância, esses crimes ele não vai conseguir cometer. Afinal de contas, ele será preso em segunda instância. Para concluir, então, os nossos argumentos anteriores é o seguinte: a Constituição ela não diz que o acusado ele poderá ser preso após o julgamento da segunda instância. Porém, a Constituição também não diz que somente poderá ser preso após trânsito em julgado de sentença condenatória. E, de acordo com o entendimento do Supremo Federal, o STF, eles entendem que sim, a prisão em segunda instância é constitucional e não fere a Constituição.